Olá pessoal, estamos aí no nosso quinto dia de aula de treinamento aí, quase no meio do nosso treinamento. E hoje nós vamos falar de classes e métodos abstratos. Mas o que é abstração, né? Abstração é uma forma de você separar mentalmente, ou simplificar, ou analisar separadamente um determinado conceito, um determinado problema, certo? Então você tem um determinado problema, você acaba analisando esse problema e separando ele na sua cabeça, passo a passo, como você faria para resolver esse problema, tá ok? Então a abstração nada mais é que isso, que é uma forma de separar mentalmente, simplificar ou mesmo analisar isoladamente uma determinada situação ou um determinado problema. Então, tem tudo a ver com orientação a objeto, né, gente? Quando você programa com orientação a objeto, a primeira coisa que os desenvolvedores fazem é olhar para o problema e começar a separar ele em pequenos pedaços, a fim de criar uma aplicação, né, bem organizada e bem estruturada. Tá ok? Classes e métodos abstratos. Sempre que estiver desenvolvendo um sistema orientado a objeto, você deve aplicar o seguinte conceito: abstraia o máximo e busque separar o sistema em módulos. Isso é muito importante. Você vai desenvolver o seu sistema, primeira coisa, você pega, abstrai daquela situação o máximo possível de informações e comece a construir sua aplicação em pequenos módulos, em pequenos pedacinhos. Tá ok? Com isso você cria uma estrutura mais organizada, mais fácil de, né, você poder fazer a manutenção e muito mais fácil para você expandir essa aplicação, para você poder criar novos módulos nela. Você não precisa refazer a aplicação toda porque você tem que inserir um ou dois módulos ou mais, entendeu? Então vocês podem aí ampliar a sua aplicação desde que você, sem problemas, é claro, desde que você, quando for fazer a concepção, né, quando você for fazer a concepção do seu sistema, você abstraiu ao máximo daquela situação e organizou na sua orientação ao objeto aí, tá ok? Então vamos lá. Essa definição eu acho que é a melhor de todas sobre classe abstrata, tá? Nada mais é do que um modelo comum que deve ser seguido pelas classes filhas. Nunca é instanciado em objeto, ou seja, não existe isoladamente. A classe abstrata, gente, você jamais vai conseguir instanciar ela, certo? Como é que você faz para utilizar uma classe abstrata? Você cria a classe, né? Você cria a classe primeiramente, só que se você quiser utilizar os métodos daquela classe, os atributos daquela classe, você terá que fazer utilizando a classe filha dela, a classe que foi estendida dela, nunca a classe principal, nunca a classe pai, sempre a classe filha. Mas por quê? Qual que seria a finalidade de ter essa função, essa classe abstrata? A finalidade, às vezes você quer criar uma classe com um formato específico, um formato geral, tá ok? Que não vai mudar, é um formato padrão. Por exemplo, eu vou fazer um cadastro de pessoas, um exemplo, certo? Eu vou fazer um programa para uma instituição financeira, por exemplo, para um banco, tá ok? Então eu vou criar a classe pessoas, ok? Toda pessoa, ela pode ou não ser um correntista do banco. Concorda comigo? Ela pode ir no banco lá, se cadastrar, mas ela pode efetivar, né, ela optar ser correntista ou não. Então assim, eu posso instanciar como classe abstrata pessoas. E as informações de conta corrente, o que mais? Agência, limites, eu posso colocar na minha classe estendida. Tá ok? Então assim, eu nunca vou, se eu tiver que usar
aquela classe pessoas para uma outra função que não seja conta corrente. Por exemplo, vou criar um módulo de cartão de crédito. Eu posso usar perfeitamente a classe abstrata de pessoas, porque é um formato padrão. É como se fosse uma forma, com alguns itens que não vão mudar para mim, que são os itens mais gerais. Entendeu? Toda pessoa pode ou não ter conta corrente, toda pessoa pode ou não ter cartão de crédito. Então, assim, o que eu faria? Eu estenderia também uma classe como o cartão de crédito. Estenderia de pessoas, entendeu? Se tivesse mais outro produto no banco, PIC, por exemplo. Não vou ter que digitar tudo de novo, o nome da pessoa, RG, CPF, não. Eu vou estender da classe pessoas o produto PIC, por exemplo. Vou criar agora um módulo de caderneta de poupança. Vou ter que criar tudo de novo, nome, CPF, RG, endereço. Não, estende da classe pessoas e cria um módulo caderneta de poupança com as informações inerentes ao produto, certo? Então é para isso que a gente usa bastante a classe abstrata, tá? Classe ou métodos abstratos também, ok? Os métodos abstratos, na classe abstrata, ele só aparece como uma assinatura, certo? Ele está só ali declarado como uma assinatura do método, não está implementado. Você vai só implementar esse método na classe filha, ok? Que estiver estendendo ele, é claro. Outra coisa que eu vou falar para vocês é o seguinte, como tem aqui no conceito aqui, um método abstrato definido em uma classe abstrata, mas deve conter somente sua assinatura. O corpo do método fica por conta das classes filha. É o que eu falei para vocês. Então, eu vou criar um método na minha classe abstrata. Você só vai assinar esse método, tá ok? E mesmo se você tiver um método já com alguma implementação, você só vai conseguir executá-lo através da classe filha. A classe pai jamais poderá ser instanciada pelo objeto, tá? Então isso aí não acontece. Não tem como, se você deixou sua classe como abstrata, você não consegue instanciar ela. Tudo que você fizer, desde métodos e atributos, a única via é através das classes filhas ou classes estendidas, tá ok? Então, nesse exemplo que eu dei de conta corrente, né, tem a classe principal, a classe pai, como pessoas, por exemplo, com todos os dados cadastrais. Daí você cria conta corrente, uma classe conta corrente, uma classe estendida de cartão de crédito, uma classe estendida de poupança, uma classe estendida de PIC, por exemplo, como eu falei anteriormente. Só aí, se você fosse refazer teu retrabalho, você teria que, pelo menos 4 vezes, você repetiria o formulário, pelo menos o formulário de cadastro. Ia ter 4 vezes, assim, um formulário. Se for grande, então, nossa senhora, você ia ter que demorar um tempo aí, copiando, colando e acertando, 4 vezes o formulário de cadastro, sendo que você poderia reutilizá-lo, tá ok? Então, acho que ficou bem claro aí o que é um método e uma classe abstrata. Métodos ou classe abstrata não podem ser instanciados através da classe pai, ok? Sempre que for instanciar, você sempre vai instanciar a classe estendida dele, tá ok? Então, gente, classe ou métodos abstratos, tá? Como é que a gente utiliza essa palavra reservada, abstract? Se for na classe, nós colocamos abstract antes da palavra class. E se for no caso do método, a gente utiliza o abstract antes do public, né? A gente vai digitar, vamos criar um método public, function, alguma coisa. A gente utiliza abstract antes também da criação do método, tá ok? Vamos agora criar um exemplo aqui para que a gente possa entender melhor aí esse conceito. Então eu vou minimizar aqui, vou abrir meu NetBeans, deixa eu
aqui. Vou criar aqui um novo projeto. Projeto 05. Cellosystem.com. Finalizar. Muito bem. Vou aqui criar minha pasta aqui de classes, como vocês já sabem fazer. E vamos ao exemplo lá do banco, né? Vou criar aqui uma classe do PHP aqui. Vou chamar ela de pessoas.class.php. Muito bem. Deixa eu apagar isso aqui. Cellosystem. Muito bem. E aqui eu vou dar início ao meu código. Como estamos usando classe abstrata, e essa vai ser a classe pai, o que eu tenho que fazer dentro do class? Colocar aqui o abstract. Ok? Aqui agora eu vou declarar os meus atributos, certo? Que é o primeiro passo. Até tinha copiado aqui os atributos para mim não esquecer. Aqui está a sequência dele: nome, CPF, RG, bairro, cidade, UF, CEP, telefone celular e e-mail. Ou seja, toda pessoa cadastrada no meu banco de dados do banco, ou da instituição financeira em questão, toda pessoa tem um nome, toda pessoa tem um CPF, toda pessoa tem um RG, tem um endereço, tem um bairro, tem uma cidade, enfim, é um banco de dados aqui comum, né? É um banco de dados aí que toda pessoa tem. Então eu vou deixar ele como abstrato, porque eu não vou alterar. E esse banco de dados eu posso reutilizar para N produtos da nossa instituição financeira, do nosso banco, ok? Então, o que eu vou fazer aqui? O primeiro passo foi declarar os atributos. Agora aqui eu vou aqui, segundo passo, vou declarar os métodos. Ok? Muito bem. E aqui eu vou colocar aqui function, certo? Vocês já sabem fazer isso. Construct. Eu vou criar argumento por argumento. Isso aqui vai dar um trabalhinho, hein, gente? Aqui. Ainda bem que nós sabemos reutilizar aqui código e utilizar a classe abstrata, então a gente não vai ter que fazer isso aí. Se for criar 10 produtos, tem que copiar 10 vezes esse cadastro, é uma vez só, né? Então, se a gente não soubesse, a gente tinha que fazer esse mesmo trabalho N vezes que a gente fosse criar um produto que necessitasse do nosso banco de dados. Tá ok? Então vamos lá. Vou criar aqui. Vou colocar arg só, tá? Que é de argumento, para ficar menor. Nome. Arg. CPF. Arg. RG. Arg. Endereço. Arg. Bairro. Arg. Cidade. Arg. UF. Arg. CEP. Arg. Telefone. E arg, né, de argumento, celular, arg, e-mail.
Muito bem. Eu criei uns argumentos aqui que vão ser passados ali na hora que eu instanciar meu objeto. E aqui eu vou igualar aos meus atributos. Ok? This. Vamos começar com o nome. Nome é igual $arg nome this CPF é igual arg. Vou copiar isso aqui, está digitando arg CPF this RG igual arg RG this CPF RG endereço, né? É igual arg endereço isso aqui, pessoal, que dá um trabalhinho, pô, né, de ficar digitando, né? Ainda bem que a gente conhece os conceitos para não ter que fazer isso de novo toda vez que for criar produto. Aqui arg bairro cidade 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 UF é igual a arg UF telefone, que é CEP primeiro, é igual a arg CEP telefone, é igual a arg telefone celular arg celular e meio arg meio. Muito bem. Aqui já igualei os argumentos com os atributos. Perfeito. Deixa eu matar certinho aqui. Agora, eu vou criar aqui um método function que eu vou chamar ele, vou colocar aqui public function de mostrar pessoas. Então aqui eu vou mostrar os dados das pessoas, tá ok? Veja que eu não coloquei aqui como método abstrato, coloquei o método tradicional, porém eu coloquei como public, né? Para que eu possa acessar da minha outra classe, já que essa classe pai aqui, como ela é abstrata, eu não posso instanciá-la, tá ok? Mas de qualquer forma eu vou colocar aqui meu método. Vamos lá, vai demorar um pouquinho também. Vou colocar aqui eco. BR aqui, já começar com uma linha em branco. Vamos lá, eco. Vou colocar aqui para ficar bacana. Vou colocar aqui
dados pessoais. Eco e aqui eu vou começar aqui. Então é nome. Então aqui nome. CPF. Pontos. CPF. Eco. Aqui RG. 2 pontos. Agora RG. Eco. Endereço. Vou colocar aqui. Endereço. Vou colocar aqui, ó. 2, 3. Aqui endereço é bairro. Cidade. UF. Endereço. Bairro. Cidade. Estado. Estado. Ok. Depois tem CEP, né? Aqui. CEP. CEP. Depois vem telefone, celular e e-mail. Telefone. Aqui é celular. Aqui é e-mail. Celular. E-mail. Para ficar mais bacana, eu vou colocar uma linhazinha branca entre cada campo, para separar, quebrar a linha. Aqui. Aqui. Já mostro para vocês o recurso que o NetBeans tem. Normalmente ele funciona. Que é o seguinte, você vê que eu deixei tudo desformatado aqui, né? Muito bem. Então o que eu faço? Eu venho aqui, ó. Vou descer aqui. Até aqui. Clico com o botão direito e dou formatar. Vejo que ele me deixa tudo formatadinho. Tá ok? Mostrar pessoas. Tá ok, tá certinho. Deu um warning aqui que eu escrevi bastante coisa. Muito bem, vou salvar aqui pessoas. Tá ok? Salvei aqui pessoas. O que faltou fazer? Eu não vou utilizar essa forma aqui, essa base aqui, essa classe aqui como no formato padrão, mas eu vou querer também anexar ela o produto conta corrente. Como é que eu faço? Então eu vou ter que colocar aqui, ó, assinar método abstrato conta corrente. Então eu vou assinar um método aqui de conta corrente, ou seja, que quando eu for criar uma conta corrente, eu possa utilizar os dados pessoais dessa forma aí, dessa classe padrão, mas chamando os dados da minha conta corrente. Como é que eu faço isso? Abstract public function conta corrente. Ok?
Nada mais. Você vê que eu não crio. Veja que quando eu transformo, eu utilizo o abstract, eu não posso implementar no método, como eu fiz aqui. Tá ok? Muito bem. Mas aonde você vai implementar então esse método? Eu vou implementar esse método na classe que eu posso instanciar. Qual que é a única classe que eu posso instanciar? É a classe conta corrente que eu vou criar agora, porque essa eu não posso instanciar, porque ela é uma classe abstrata. Então vamos lá. Vou criar uma nova classe aqui. Vou colocar aqui produto conta corrente .class.php. Muito bem. Deixa eu só fechar aqui. Não sei se eu coloquei o registro que eu coloquei. Vou colocar aqui para mim. Muito bem. E aqui está meu novo produto aqui, conta corrente. Para mim não ter que digitar tudo de novo, o cadastro do meu correntista, né? O que eu faço? Eu vou utilizar a forma que eu já tenho lá, né? O modelo que eu já tenho em pessoas. Extend pessoas. Então eu estendi minha classe aqui. Tá ok? Eu vou dar aqui mais um. Pessoas. Class. Ok. E aqui eu estendi a minha classe pessoas. Muito bem. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer? Eu vou criar aqui, vamos por lá de novo. Primeiro passo, declarar os atributos. O que eu vou utilizar aqui? Quais informações que eu vou entrar aqui? Então vamos declarar os atributos. Public, eu preciso saber o banco, né? Qual banco? Public. Agência, public, conta. Ok? Então aqui estão os dados da minha conta corrente desse novo correntista, caso ele queira se tornar um cliente do nosso banco. Muito bem. Depois que eu declarei os atributos, vocês sabem qual é o segundo passo. O segundo passo é declarar os métodos. Muito bem. Então vem aqui function construct. Veja que ele já puxou, né, em forma de herança aqui, aquela forma, né, do meu método abstrato. Como eu não posso instanciar ele, eu vou ter que instanciar ele pela classe filha, pela essa classe estendida aqui. Então eu coloco aqui $arg banco, né? $arg agência e $argumento ponta. Isso mesmo, ok? E aqui é a referência que ele faz da classe Py, né? Referencia a classe Py. É bem semelhante à herança, né? Na verdade é uma herança, né, gente? A única diferença é que colocando o abstract lá, né, em pessoas, eu não consigo instanciar isso aqui. Com herança eu consegui instanciar separadamente até, se fosse o caso, uma ou outra, mas nesse caso aqui eu não consigo instanciar essa classe aqui. Tudo bem? Então eu já fiz isso. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou atribuir aqui os meus atributos aqui, banco, aqui, os meus argumentos aqui, banco,
bis, agência, bis, conta, muito bem. Feito isso, qual que é o próximo passo? Eu vou criar aqui um método. Eu vou mostrar para vocês antes aqui. Eu vou chamar o método mostrar pessoas. Então vem aqui function mostrar pessoas. Veja que ele já puxa aqui a herança, certo? E vou criar meu método aqui, conta corrente. Só que esse é meu método abstrato, ok? Então vou ter que criar ele aqui. Aqui só fiz a chamada porque já tem a forminha pronta lá, né? Então aqui é o function extend, tal. Ver se está certinho, abstract public function, conta corrente. Corrente. Muito bem. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui echo. BR. Vou colocar aqui para escrever dados da conta corrente. Mais um espacinho. E agora eu vou colocar aqui echo banco, os pontos, vou concatenar aqui, $this, banco, agência, ponto. Agência e conta. Conta corrente. Agência e conta. Ok? Muito bem. Aqui já criei meu método abstrato aqui, né? Lá na classe Py eu apenas assinei o meu método abstrato, apenas uma assinatura dele aqui, ele não tinha função nenhuma até esse momento, apenas assinatura. E aqui eu criei ele, né? Aqui eu acabei criando ele. Muito bem. Vou salvar. E agora eu vou para o meu... Venho aqui criar meu index, ok? Para me instanciar minha classe aqui. Vamos lá, index.php. Vou aqui fazer, puxar aqui meu ensaizinho. Aqui.
Muito bem. Então eu vou colocar aqui. Primeiro eu vou fazer um include aqui. Include classes, conta corrente. Bem. E agora eu vou instanciar meu objeto aqui. Dólar conta corrente igual a 1000. Produto, conta corrente. E agora eu vou ter que preencher aqui meu cadastro. Vamos lá. Marcelo, Lopes, CPF, vou dar o CPF aqui. Certo, fazer um RG disso aqui também. Não vem ao caso, né, gente? E vou colocar no endereço, Avenida Brasil, 830, meu bairro é Centro, a cidade, qual é a cidade? Caipava, São Paulo, o CEP é 12, 280, 020, é isso, não tenho certeza, mas acho que é isso, meu CEP, 287, 020, mas enfim, não vem ao caso. CEP, aqui é o telefone, eu vou colocar 012, qualquer, o celular, aqui, o celular é 12, aqui, ok, vou colocar aqui meu e-mail, o meu banco vou colocar aqui que é o Itaú, a agência vou colocar aqui que é 787, a conta corrente vou colocar aqui que é essa é a minha conta corrente. Muito bem, já preenchi meus argumentos, certo? Agora vem aqui, o dólar, conta corrente. Vou executar aqui meu método mostrar pessoas. E venho aqui e executo também meu método conta corrente. Ou seja, ele vai mostrar a ficha completa do correntista, né, da pessoa, mais os dados bancários. Tá ok? É para ele. Aqui. Por exemplo, 5. Veja que beleza, gente. Funcionou perfeitamente. Dados pessoais e os dados da conta corrente. Espetáculo. Bom, pessoal, a gente acabou de aprender classes e métodos abstratos. Agora nós vamos aprender classes e métodos finais, tá ok? O que são classes finais? Podemos definir classes finais como classes que não podem ser estendidas, ou seja, não pode ser uma superclasse. Ou seja, você nunca vai poder, por exemplo, criar uma herança dessa classe, quando ela for uma classe final, certo? Como é que a gente utiliza uma classe final? É muito simples, só você colocar a palavra reservada final antes da palavra class. Mas vamos fazer isso na prática. Vou minimizar aqui, para vocês verem que é bem simples de utilizar. Ok, criar aqui um novo projeto.
servidor remoto. Vou colocar aqui como projeto 0, projeto 6 system.com. Finalizar. Muito bem. Primeira coisa, vou criar uma classe aqui, a mais simples. Vou criar até uma classe semelhante que a gente fez no começo do nosso curso, tá ok? Porque não tem muita coisa para se fazer, né, o que se mostrar para criar uma classe final, que é bem simples. Vou colocar aqui classe carro.class.php. É bem simples. Quando você quiser criar uma classe que não possa ser estendida, você coloca a palavra reservada final antes do class, tá ok? Deixa eu só registrar aqui. Deixa eu tirar esse comentário aqui também. Muito bem. Feito isso, primeiro passo qualquer é inserir os atributos, né? Então aqui inseri meus atributos, declarei meus atributos aqui. O segundo passo vocês já sabem, segundo passo, declarar os métodos. Vou criar aqui um construct. Vou colocar aqui dólar argumento ano, dólar argumento modelo, dólar argumento cor, dólar argumento fabricante. Aqui está. Deixa eu colocar aqui maiúsculo. Beleza. Até aí nenhuma novidade. Agora que eu vou atribuir aqui, vou igualar meus atributos aos meus argumentos. Então, vou colocar aqui ano, argumento ano, modelo igual argumento modelo cor é igual argumento cor e fabricante e fabricante é igual a argumento fabricante, certo? Até aí, pessoal, sem novidade nenhuma, né? Não tem novidade nenhuma para vocês. Vou criar aqui uma função function mostra dados
certo? Aquele mesmo esquema, vou criar aqui um ano, aqui diz ano, criar aqui eco modelo, bis modelo eco cor ponto bis cor eco fabricante fabricante. Vou colocar aqui para ficar uma melhor visualização. BR aqui. Muito bem. Aqui. Aqui. Certo. Muito bem, aqui minha classe já final está concluída, certo? A utilização dela é a mesma, é da mesma forma que você utiliza qualquer classe, certo, gente? É só instanciar o objeto. O que eu não poderia fazer é estender essa classe, né? Criar uma herança, por exemplo, baseada nessa classe, senão não vai ser possível, porque é uma classe final. Mas vamos lá criar o objeto, instanciar um objeto aqui para vocês verem que realmente não muda absolutamente nada, ok? Deixa eu copiar aqui o registrinho. Beleza? Primeira coisa que eu faço aqui, eu vou dar um include aqui, classes, ok. Segunda coisa, eu vou instanciar no objeto carro, é igual a new carro, ano, por aqui, 2010, modelo, Fusion, cor, vou colocar aqui, branco, e fabricante é Ford, certo? Dólar carro, mostra dados. Veja que vai funcionar perfeitamente. Vou salvar. Boa. Projeto 6. Veja que ele escreveu certinho, né? Eu só esqueci de colocar o ponto e vírgula. Ponto e vírgula não, os dois pontos. Os meus labels aqui, ó. Fabricante. Salvar novamente. Vamos lá. Então, 2010. Modelo Fusion. Cor branco. Fabricante Ford. Veja que... Deixa eu voltar aqui no código. Veja que é igual, né? Não mudou nada com uma criação de classe tradicional. A diferença, como eu usei o final aqui, vai ser impossível você criar uma herança utilizando, né, essa classe. Porque quando você coloca a classe como uma classe final,
você não consegue estender ela em hipótese alguma, tá ok? A diferença é essa, tá ok? Então agora nós vamos aprender sobre métodos finais. Deixa eu minimizar aqui. Vamos para métodos finais. Ou seja, o método final não pode ser estendido e obviamente, né, não pode ser abstrato. Por que isso? Porque assim, o método, quando ele é abstrato, nada pode ser executado na classe pai. Vocês se lembram disso? Ele só pode ser executado através da classe filha, os métodos. Então, a partir do momento que você coloca um método como final, em forma alguma ele vai poder ser abstrato, porque você está sendo aí contraditório, né? Porque você coloca um método abstrato, uma classe final, mas a classe final ela só pode ser executada na classe pai, e já o método abstrato não permite que nada seja executado na classe pai. Entendeu? Por isso que não pode ser feito. Tudo bem? E para declarar o método como final, basta usar a palavra reservada final antes da palavra function. Certo? É bastante simples. Então vocês entenderam essa questão, né? Então assim, o método final ele não pode ser abstrato porque eles não podem ser feitos através de uma classe filha, certo? Então fica bem claro isso aí. Então vamos aí ao exemplo prático disso. Vou abrir aqui o meu NetBeans novamente. Vale lembrar, pessoal, que também uma classe final ela não pode ser abstrata, tá? Não tem nem como. Pelo mesmo motivo que a classe final ela não permite que métodos sejam estendidos e que a classe seja estendida. Tá ok? Ela não permite que isso seja feito. E já o abstrato, né? A classe, o método abstrato, ele só permite que você execute ela em modo estendido, ok? Só pode executar ela através de uma classe filha, certo? Vamos lá naquele exemplo, deixa eu abrir aqui o NetBeans novamente. Esse exemplo aqui que a gente fez como classe final, eu vou tirar o final daqui. Agora eu vou deixar só o método como final. Como faz isso? É só colocar aqui final function mostra dados. Vou salvar e vou uma janela ver se ele executa. Não sei nem tem necessidade de eu criar um novo código aí para te mostrar, porque eu... Aí ó, perfeito, tá ok? Então a utilização aqui é essa, é só você colocar o final na frente do método, certo? Ou seja, como está aqui agora, como eu tirei o final daqui, eu posso estender a classe carro, porém eu não posso utilizar esse método na classe estendida. Eu não posso utilizar, porque ele não vai permitir ser estendido. Entenderam? Então, como eu apaguei o final da classe, então não é mais uma classe final. Ok. A única coisa que é final aqui é o método. É o método. Então, eu posso criar uma herança, por exemplo, né? Fazer uma extend aí, criar uma herança. Porém, na minha classe filha, eu não vou poder executar o mostra dados, porque ele está como final. Ele só pode ser executado, esse método, através da classe pai, da classe carro. Tá ok? Eu acho que essa aula foi bem simples, né? O final eu acho que é um dos mais fáceis aí, que se você já tenha conhecimento de classe abstrata, método abstrato, herança, enfim. Então fica bem mais fácil entender. Ok? Então nada mais é que isso. Mesma coisa, gente. Embora seja um exemplo bastante simples, faça o exercício de novo, faça os testes,
Tente também, eu falei que não pode ser estendido. Tenta estender, ver o que vai acontecer, ver o erro que vai dar. Não faz, realmente não dá mesmo. Brinque com os exemplos, tá, gente? Pratiquem. Para desenvolver, para você melhorar seu desenvolvimento, você precisa praticar, tá ok? Então aí é outros 2 conceitos novos aí que vocês aprenderam, tá ok? Então até a próxima.